Tertúlia. O meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 6 de dezembro de 2014, sábado. Esse é o verbete de número 3.228. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 12 máximos. O tema é projeção consciente retrocognitiva, dentro da especialidade projeciologia. Definologia. A projeção consciente retrocognitiva é a experiência fora do corpo humano, caracterizada pela recordação de retrovivências intrafísicas e ou intermissivas através do acesso aos refolhos da memória integral pessoal, holominemosomatologia e ou grupal, parapsicotecologia. O holopensene pessoal da projetabilidade lúcida, os parapensenes, a parapensenidade, as parassinaturas pensênicas, o holopensene das comunex habitualmente visitadas pelo projetor, homem ou mulher, o holopensene da seriexologia aplicada, os estudos teáticos da autoprojetabilidade, as aulas de projeciologia embasando as autorretrocognições projetivas, a importância do trabalho tarístico desenvolvido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia desde 1988. A assunção da arqueologia projetiva pessoal. Os registros prioritários da projeciografia, auxiliando a interpretação das pegadas seriexológicas do projetor, homem ou mulher. Os resultados proexológicos das projeções lúcidas. As fases de vida do projetor e os tipos de projeção vivenciados. A projetabilidade lúcida enquanto excelente recurso de autopesquisa retrocognitiva. A interassistencialidade extrafísica, possibilitando a heteropesquisa retrocognitiva. A ausência do restringimento intrafísico, permitindo maior acesso holominemônico. Os assediadores delatando retroerros dos assistidos. As ferramentas paratecnológicas capazes de demonstrar cenas holobiográficas, o parapsicodrama interassistencial, as consultas guiadas à parapsicoteca, as mudanças de cenário extrafísico capazes de reconstituir cenas de época, paracenografia. E lá no fim, a projetabilidade consciencial, que é o ciclo projetivo, enquanto síntese da serialidade multiexistencial, que é o ciclo holorressomático. Na argumentologia, página 4, no tópico caracterização, lá embaixo, nós colocamos 10 características da projeção consciente retrocognitiva, incluindo determinados efeitos conscienciais proporcionados pela experiência. E na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos aceleração da história pessoal, autoexame projetivo, autoconscienciabilidade retrocognitiva, progetiofilia e prospecção seriexológica. A projeção lúcida constitui recurso prioritário na autoescavação para-arqueológica dos registros conscienciais mais absconsos. Estejamos sempre aptos para melhor aproveitar a retrocognição. Você já vivenciou projeções lúcidas retrocognitivas? Quais as repercussões intraconscienciais e proexológicas daí advindas? Na bibliografia específica, nós citamos aqui 2 fontes. Mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos para-recordação, para-cenografia, para-psicoteca, retrovivência, holobiografia, autoescavação, retrocognição, rememoração, retrosenha, passado, projeciografia, holossomatologia, parafenomenologia, descoincidenciologia, intraconscienciologia, paracosmovisiologia, parapercepciologia, paracerebrologia, projeciologia e seriexologia. Questionamentos. Ao verbetógrafo, professor Pedro, em Estrangeirismologia, página 1, final da primeira linha. Poderia falar sobre o parapsicotecarium, seriexarium e intermissarium? Como podemos preparar estes locais otimizadores de projeções retrocognitivas? O que eu
Estou pensando aqui na diferenciação, mas o ideal é que eles todos funcionem como um retrocognitário. O parapsicotecário, ele vai mais trabalhar com processo de grupo, para você às vezes ter experiências de outras vidas, não só pessoais, mas principalmente também grupais. E o intermissário, quando essas retrocognições forem mais relacionadas ao período intermissivo. Mas, de modo prático, o que se faz é você ter um ambiente, num local intrafísico, pode ser na sua casa, se você não pretender mudar esse local durante um período, às vezes alguns anos, e você prepara um recheio decorativo de acordo com uma determinada época ou local. Esse recheio vai saturando o holopensene, você vai pesquisar aquela época específica da qual você quer se lembrar, e isso tudo vai funcionar como uma saturação mental para você justamente poder fazer ter essa retrocognição. A gente tem o objetivo, nós estamos reformando a sede da Consecutivos para poder funcionar lá com a IC, e um dos objetivos é que ela funcione aos modos de um serexário, quer dizer, que a gente consiga colocar elementos ali de rapport para funcionar como elementos retrocognitivos de determinadas épocas específicas. Em Fatologia, página 1, final da terceira linha. Como podemos aprofundar nossos estudos auto e grupo retrocognitivos após a assunção da arqueologia projetiva pessoal? Esse aprofundamento eu vejo que a pessoa tem que investir na autodesperticidade. Eu acho que a pessoa tem que estudar com mais calma a manifestação pessoal a partir das energias, a partir do processo assistencial, o processo de domínio emocional, da anti-emocionalidade, para que com isso ela possa assumir essa arqueologia projetiva pessoal. E quando a gente vai escavar o passado, quando a gente vai fazer essa pesquisa mais, vamos dizer assim, de campo, inevitavelmente isso levanta poeira e se mexe com outras pessoas. Então a pessoa tem que se sair bem em função disso em termos assistenciais. Então, eu acho que ela tem que olhar para a escala evolutiva e seguir aquela trajetória. O tenepsista, o projetor, o epicom, até visando a condição da desperticidade. Ela tem que se perguntar hoje para ela, qual o meu percentual de desperto ou de desperticidade? O que falta? O que eu preciso calçar? Porque, em outras palavras, essa assunção da arqueologia projetiva pessoal é a pessoa assumir a liderança que ela tem perante um determinado grupo, que é o grupo dela, o grupo pessoal. E aí existem as amizades raríssimas, mas existem também as pessoas do contra, os assediadores, mega assediadores, guias cegos, etc. Então isso já faz parte do métier, já faz parte das companhias, já faz parte das pessoas intra e extrafísicas que a acompanham. A diferença agora vai ser que a pessoa vai ficar mais lúcida e vai assumir essa posição de liderança. Com isso é que ela começa a ter mais assistência para poder localizar essas pessoas ao longo da série X. Então isso vale a pena a pessoa se calçar antes um pouco para poder assumir cada vez mais essa condição. Em Parafatologia, última linha, de que modo a interassistencialidade extrafísica possibilita a heteropesquisa retrocognitiva? Em função exatamente disso. Dentro do processo assistencial intrafísico, isso já acontece. O extrafísico é mais potencializado ainda. Quando se está trabalhando de modo muito intenso com uma determinada pessoa fora do corpo, com as energias, é praticamente inevitável, se a gente estiver com muita lucidez, acontecer alguns ricochetes mnemônicos. Aquilo vai se intensificando, vai se aprofundando, você vai adentrando no holopensene, no mater pensene daquela pessoa, daquele assistido ou daquele grupo, e isso acaba refletindo na sua holomemória e você consegue pescar determinados elementos, principalmente se houver um passado em comum, se esse passado em comum for mais profundo, se tiver mais rapport. Então, a gente lembra que a base da OFIEX é exatamente esse processo de você fazer assistência extrafísica, ter algum nível de acesso ao passado ou à história daquele assistido para justamente poder ajudar mais essa consciência. E lembrando que fora do corpo existem recursos ou para-recursos mais, vamos dizer assim,
avançados, extraordinários, como, por exemplo, a autotransfigurabilidade do psicossoma. Então, aquele passado não é só um processo de lembrança. Aquele passado tende a se plasmar naquela assistência que está ocorrendo. Muitas vezes, até de caso pensado, se prepara um determinado ambiente com um cenário para aquele assistido vamos dizer assim, se sentir mais à vontade e você, com isso, ter mais acesso àquela pessoa. A gente observa muito isso extrafisicamente durante os cursos ECP2. Então, muitas vezes, determinadas consciências são trazidas quase como se fossem convidadas para uma determinada realidade que elas estão habituadas e fazem parte do passado, e ali, quando elas percebem, elas estão dentro de um contexto assistencial, mas aí já há toda uma segurança justamente feita para poder elas serem mais bem atendidas e encaminhadas. Então, eu acho que há esse crescendo até se chegar no processo de OFIEX, quer dizer, a projeção assistencial, até chegar na oficina extrafísica propriamente dita. Professor Pedro, queria saber qual é a melhor técnica para uma pessoa sem muita paciência sair do corpo. Essa é boa, né? Sem muita paciência é ótimo. Olha, eu acho que é difícil, porque vai depender de muitos fatores. Se você tem realmente muito interesse, tem que ver a base desse interesse. Se é um interesse sincero ou se é um interesse mais de curiosidade. Se é um interesse sincero, isso pode ter relação com o seu passado. Então, se você já mexeu muito com isso antes, com o processo de parapsiquismo de modo geral, de projetabilidade, isso vai ser mais fácil e tende a ser mais rápido. Se não é o caso, tende a ser mais difícil. Mas o que eu costumo fazer é fazer uma convergência de técnicas. O ideal é que você tire um período da sua vida, por exemplo, nas férias, em que você tenha um dia a dia menos carregado, quer dizer, com menos atividades. Porque a correria do dia a dia tende a nos condicionar cada vez mais, e isso dificulta a projeção. Então, o primeiro aspecto é escolher um período. Outra coisa, você vai começar nesse período a ler mais sobre projeção, vai, por exemplo, ver essa tertúlia, outras tertúlias que existem sobre projeção, ver filmes sobre isso. Você pode colocar na sua casa cartazes, lembrando do processo projetivo, enfim, você vai fazer uma saturação. E dentro desse período você vai utilizar técnicas projetivas. Vale a pena você ler o livro Projeciologia e seleciona as técnicas com as quais você se dá melhor. Então, o que eu costumo fazer? Eu uso muito a técnica da MBE antes de deitar, quando eu estou deitado, antes de dormir, porque isso já promove uma soltura das suas energias, você fica mais predisposto, você já prepara um ambiente extrafísico imediato do seu quarto, da sua alcova, para ela ficar mais predisposta. E outra coisa, eu começo a fazer a técnica do CO2 logo em seguida. Se você não sabe como se faz essa técnica, olha no Projeciologia. Mas é uma técnica baseada na respiração, em que ela tende a aumentar um pouquinho a saturação de CO2 no sangue, isso aumenta e predispõe mais um relaxamento físico. E o mais sério, ver o que você quer fazer fora do corpo. O alvo mental, eu vejo que é fundamental. Você tem que ver o nível de motivação que você tem, a razão de ser desse alvo mental, a cosmoética relacionada a esse alvo mental. Se houver tudo isso, se isso tudo for atendido, em geral, você vai ter ajuda para conseguir sair do corpo. Então, existem alguns pré-requisitos. Por isso que, assim, sem muita paciência, isso depende muito. Eu acho que a projeção ela é fisiológica, ou parafisiológica. Nós saímos do corpo todas as noites, só que as pessoas não lembram, não estão acostumadas, muito em função desse condicionamento excessivo que a vida humana traz. Então, se você quebra esse condicionamento, se você começa a se predispor mais, a tendência vai ser você ter mais lucidez extrafísica. Professor Pedro, em Codigologia, página 2, primeira linha. O que seria o Codex Subtilissimus Pessoal? Eu coloquei esse código aqui em função justamente de ser o código de conduta mais relacionado ao parapsiquismo. Existe um verbete da enciclopédia com esse título, se você quiser você pode aprofundar. Mas tudo aquilo que envolve o parapsiquismo, o que a pessoa faz, como é que ela cuida do próprio parapsiquismo, a condição de paraprofilaxia envolvendo a manifestação pessoal,
Tudo isso a pessoa, eu pelo menos faço assim, eu destaco do meu código pessoal de cosmoética e coloco como se fosse uma seção só dedicada ao parapsiquismo. Essa seção é o que se convencionou chamar de Codex Utilíssimos pessoal. O ideal é que a pessoa retome, através dessa pesquisa, dessa reflexão, dessa análise, o que ela fazia antes de ressomar, considerando principalmente que ela tinha lucidez extrafísica. Porque essas manifestações extrafísicas, na qual a gente estava com uma liberdade maior, com um nível de lucidez maior, com a recuperação de cons maior, você repetir isso no momento em que você sai do corpo. Então, pensar sobre isso, escrever o que você vai fazer, quais cuidados, como eu estava comentando, você já sabe qual é a técnica que funciona melhor com você, você já tem uma agenda extrafísica, por exemplo, uma agenda projetiva pessoal, você já vincula, por exemplo, os trabalhos da TENEPS com os trabalhos da projetabilidade. Então, nesse código é que você vai fazer esse casamento e esse entrosamento. O objetivo é a gente buscar se tornar cada vez mais profissionais da assistência extrafísica. Isso tudo depende muito, eu vejo, do momento de vida que a pessoa esteja, né? Se ela vai conseguir sair melhor ou não. Então, esse timing da ProEx, os amparadores levam muito em consideração para ver se a pessoa pode já investir muito nisso, para ela, em função muitas vezes dela não descalçar a vida humana, que é a primeira prioridade no caso, né? Em Sindromologia, página 3, poderia comentar as síndromes citadas? A síndrome das falsas memórias. Essa síndrome a gente sempre, né, procura lembrar porque... E tem várias abordagens que a gente pode fazer. A síndrome das falsas memórias, ela ganhou uma conotação muito grande no contexto da psicologia, da alienação parental, das pessoas que se separam, né, os casais que se separam e muitas vezes brigam e o pai ou a mãe, né, aquela pessoa que ficou com a criança, com o filho, muitas vezes incute determinadas memórias naquele filho contra o outro cônjuge. Então, isso que é você formar uma falsa memória, daqui a pouco a criança está acreditando que realmente o pai é isso, o pai é aquilo, fez aquilo, aquilo outro. Então, fora desse contexto, o cuidado que a gente tem é para a pessoa não exacerbar a imaginação. Ela começa a ter uma imaginação muito, vamos dizer assim, florida, ela começa a lidar com esses assuntos, daqui a pouco ela começa a achar que teve determinadas experiências e começa a acreditar naquelas experiências. Então, o que a gente lembra é do processo da crítica projetiva, ou da projeciocrítica. Todo fenômeno parapsíquico, em geral, e a projeção não é diferente, a gente tem que manter o princípio da descrença. Então, a pessoa tem que ser o mais fiel possível aos fatos, ou para fatos que ela vivenciou. E aí, com isso, depois dela registrar, relatar esses parafatos, aí ela pode fazer esses questionamentos, ela pode usar a imaginação, ela pode tentar entender mais aquela experiência, mas a experiência em si ela tem que ser limitada ao que realmente de fato aconteceu. E a síndrome de abstinência da baratrosfera, sabe, também é um verbete da enciclopédia, que é um verbete nosográfico, que é muito comum, as pessoas que passaram muito tempo na baratrosfera, que é também conhecida como umbral, o infernão, as zonas umbralinas, etc., os infernos, as áreas degradadas extrafísicas, a pessoa sentir saudade desse local, quer dizer, ela renasce, ela ressoma e ela sente essa saudade, sente como se fosse um banzo desse local. Então isso justamente negativo. Você observa muitas pessoas que muitas vezes, numa determinada fase da vida, ou durante toda a vida, às vezes já são até adultas, as pessoas procuram esses locais mais degradados, locais, por exemplo, o Bafon, né, que se fala, local mais, vamos dizer assim, desses inferninhos de boemia, coisas que lembrem a ela o período intermissivo, no caso aí, negativo que elas passaram na baratrosfera. Então, na projeção consciente retrocognitiva, não é raro, ao se fazer assistência extrafísica, a gente lidar com pessoas que estão nessa condição, que estão na baratrosfera,
sejam conscientes ou sejam mesmo projetores inconscientes que estão lá. E você muitas vezes vai ajudar a pessoa a sair dessa condição, ou pelo menos melhorar o holopensene no qual ela se encontra. Em Proexis, página 4, poderia exemplificar o parágrafo: a consecução proexológica a contento predispõe à revelação serexológica em função da necessidade de ampliação dos trabalhos interassistenciais. A assistencialidade, indutor retrocognitivo e retrocognição expansor interassistencial. Eu quis aqui dar uma ideia de mão dupla, pegando aí só o final. Quanto mais assistência nós fizermos, mais isso vai gerar retrocognição. E quanto mais retrocognição, mais a gente vai poder fazer assistência com mais profissionalismo e qualidade. Então, a gente sempre parte do pressuposto, e até certo ponto é um paradoxo, que quanto mais a pessoa entrar ou adentrar ou estiver na ProEx dela, mais ela vai ter assistência para lembrar do passado. Porque aquela manifestação atual, ela vai ganhar um outro sentido, um sentido mais aprofundado, ela vai entender os porquês dela estar tendo que fazer tudo aquilo. É muito comum as pessoas chegarem para nós da Consecutivos e falar assim: nossa, mas eu já tenho tanto trabalho, tanto problema, tanta dificuldade nessa vida, por que eu vou querer saber do passado? Então, há uma tendência da pessoa separar as duas realidades. Eu tenho muito problema hoje, não quero saber mais problemas do passado. Só que a condição é que há uma ligação, né, íntima entre uma coisa e outra. A pessoa que tem noção dos porquês desses problemas, dessas condições, interprisões atuais, ela paradoxalmente se sente mais aliviada, ela se sente mais feliz, ela vai executar a ProEx com um nível de motivação muito maior, ela vai ter muito mais gás para fazer aquilo que ela já fazia e, em geral, com um nível de, vamos dizer, de amplitude maior. Eu estou lembrando aqui de um filme, que é um dos últimos filmes, eu acho, do Denzel Washington, O Voo, que ele é um piloto e tem problema com álcool. Vale a pena ver esse filme, e principalmente o final desse filme, que mostra bem essa realidade, como ela é paradoxal. O Voo. O filme é bem interessante, principalmente para essa condição do alcoolismo. E olha o final do filme, o final que mostra bem essa condição. Aparentemente a pessoa vai estar numa situação muito mais crítica, mas externamente, mas intraconsciencialmente ela está muito feliz, muito motivada, porque ela entende o porquê daquele trabalho assistencial que ela tá fazendo. Então, em outras palavras, quanto mais cognição nós tivermos, quanto mais informação nós tivermos, melhor tende a ser a nossa assistencialidade. Você pega um médico, se o médico sabe bem a história daquele doente, conhece a doença que aquele doente tem, melhores são as chances de você tratar aquele doente. A mesma coisa a psicologia, se você conhece a psicologia daquele paciente, a psicologia daquele doente, você vai tendo vários níveis de informação para o seu efeito terapêutico ele tender a ser mais eficaz. Então, a mesma coisa é o processo da série X. Se você tem mais conhecimento daquela pessoa com a qual você está convivendo ou assistindo, mais certeiro você tende a ser na sua assistência. Então, por isso que a gente colocou que essa consecução proexológica contento, quer dizer, se você está fazendo a sua parte daquilo que você veio fazer, você tende a receber assistência para expandir esse trabalho, quer dizer, para incluir um número maior de pessoas na sua assistência e na sua ProEx. Inevitavelmente, isso vai passar pelo processo de liderança, porque você começa a ser vamos dizer assim, você começa a polarizar a atenção das pessoas, você começa a chamar a atenção, você começa a ser uma referência para um determinado grupo específico. Pode ser um grupo menor ou um grupo maior. Mas esse papel você já tem condições de exercer e assumir. Essa que foi a condição. E a gente sempre fala que é um paradoxo porque você está caminhando para frente e está acessando mais coisas do passado. Quer dizer, como se estivesse olhando no retrovisor ali para ter as referências do passado, de onde você veio e com quem você estava naquele contexto. Tudo bem? Alguém quer perguntar? Pode ficar à vontade. Pedro, dá para você ampliar um pouquinho mais sobre sobre o Brown na Ressoma, como funciona na intrafisicalidade
a saudade e se tem como mudar esse percurso da vida atual. Não sei se eu consegui ser Tem. clara na minha pergunta. Você está falando da síndrome de abstinência, mais ou menos? Isso, da síndrome da abstinência. Sem dúvida que tem como mudar. Como é que isso aparece? Nos interesses pessoais. Isso pode ser uma fase que a gente chama da fase do porão consciencial, que é uma fase restrita, que até certo ponto não necessariamente tem a ver com a síndrome de abstinência, tem a ver mais com uma evocação de todo o passado multimilenar, que a pessoa tem um processo mais instintivo, ela está com um corpo novo, então tudo isso predispõe a essa manifestação mais instintual. Mas a síndrome é diferente. A síndrome, a pessoa se sente bem nesse contexto mais nosográfico. Então, a gente está vendo aí cada vez mais o crescimento do número de cons réus aqui nessa dimensão. Então, a gente ouve muito falar recentemente desses crimes bárbaros, desse serial killer, que estão cada vez mais sendo mais comuns e relatados. Então, isso é exatamente, a pessoa ressoma aqui para uma nova oportunidade, para ela ter um novo corpo, interagir com as pessoas, não lembrar do que se passou, justamente para ela poder ter uma nova conduta. Mas aquilo é muito forte, porque muitas vezes ela veio dessa condição da baratrosfera. Então, ela naturalmente ela quer reproduzir aquilo na vida humana. Então, ela busca, conscientemente ou não, esses ambientes. Então, ela tende a ir mais para esses locais assim degradados. E aí vai depender muito da tendência pessoal. Uns vão cair na criminalidade, outros na droga, outros na violência de um modo geral, entende? Então você vê a tendência da pessoa para aquilo. Estudar essas fases, muitas vezes, principalmente de outras pessoas, você tem uma noção do que deve ter sido o período extrafísico imediatamente anterior. Muitas vezes a gente não sabe até que ponto determinados trafares nossos, aí pegando só uma nuance, a pessoa já não tem mais essa síndrome, já não tem mais isso, pelo contrário, tem isso que eu coloquei aqui na remissiologia, só para fazer um contraponto, número 8, autoconscienciabilidade retrocognitiva. O que é isso? Essa autoconscienciabilidade é a pessoa que sente euforia intrafísica, se sente bem, motivada, pelo fato dela lembrar do período intermissivo dela ter sido muito positivo. Então ela consegue plasmar aqui um ambiente tão positivo que faz ela lembrar da paraprocedência dela homeostática. Então, eu estava comentando, mesmo essas pessoas, mesmo quem já não tem mais essa síndrome, a gente pode fazer uma conotação de determinados trafares nossos ainda serem esses links com a baratrosfera que eventualmente nós passamos em algumas intermissões para trás. Então, de algum modo, aquele trafar que a gente tem dificuldade de superar, ainda há um apego da nossa parte. Então, esse apego pode ser um resquício dessa abstinência de alguma coisa, sabe, do passado que é nosográfico. Profundo. De superar que você colocou agora é devido os Apego, trafares. né? É um apego que a pessoa tem daquele trafar, né? Aquele jeito. Se a pessoa já é consciente, sabe que ela tem um traço que não é o ideal, não é homeostático, ele é anticosmoético, mas ela mantém aquela manifestação, existe uma autocorrupção aí, existe um apego. A raiz disso deve ter a ver com essa abstinência, só que num percentual bem menor, entende? Por que ela não abre mão? Porque muitas vezes aquilo foi muito forte para ela ainda tem um apego emocional, ela ainda se manifesta daquele jeito, senão ela poderia mudar de modo mais rápido. Então, existem trafares que a gente consegue reciclar mais rapidamente e trafares mais enraizados, mais aprofundados. Ok? O efeito do curso intermissivo, ele é o que? Deslocar essa pessoa dessa situação, apresentando o quê? Nas vivências que ela vai tendo do curso intermissivo, vai deslocando. Isso. O curso intermissivo, eu vejo muito ele como um período para a pessoa poder pensar com calma, saindo dessa pressão que a baratrosfera dava, ela poder ter uma visão panorâmica. E com todos os recursos e com toda, vamos dizer assim, a homeostase de um ambiente mais positivo, ela poder analisar como que ela vinha conduzindo, principalmente as últimas vidas.
E aí, em geral, a gente vê que havia muita priorização de coisas ectópicas, de coisas meramente temporais da vida humana, coisas muito ligadas ao próprio corpo, processo às vezes afetivo, sexual, processo de dinheiro, processo de, sei lá, política, poder. Então, a pessoa começa a consciência começa a ver que as vidas é uma emendada com a outra, apesar da maioria não lembrar. Só que o que acontece? E aí ela promove uma reciclagem. Ela começa a pensar, o que eu posso fazer para liquidar essa fatura do passado, quer dizer, para sair dessa interprisão, para reconstruir a coisa que eu construí errado, dar uma outra, vamos dizer assim, um outro encaminhamento para as coisas e principalmente para as consciências e consciências que ela eventualmente ajudou a desviar. Aí ela propõe uma programação de vida. Ela vai ter ajuda extrafísica, uma monitoria ou paramonitoria, chegando até no evoluciólogo, e ela fala, olha, eu analisei mais ou menos meu caso, eu vejo que a minha tendência é essa, eu tenho alguns talentos nessa área, mas também eu deixei a desejar nessa área, nesses aspectos aqui, e eu queria então nessa próxima vida trabalhar com isso, porque eu acho que uma coisa vai acabar compensando a outra. Então, se eu nascer naquela família específica que tem a ver com o meu passado, isso vai me ajudar, porque eu vou estar com essas pessoas, enfim, um vai ajudar o outro, etc, etc. Só que qual que é o problema? Isso é um período intermissivo, né? A maioria de nós está passando pelo primeiro curso intermissivo. Então, muitas vezes a pressão holobiográfica é maior. Então, a pessoa renasce, né, ressoma aqui, e essa pressão do passado, muitas vezes, é maior do que o próprio período intermissivo que ela passou. Então, entendeu? Uma coisa acaba, vamos dizer, pesando, e aí, dependendo de cada caso, pode predominar uma coisa ou outra. Tem pessoas que chegam na conscienciologia jovens e ficam, e aquilo nunca passou. Tem pessoas que chegam tarde, tem pessoas que não chegam, tem pessoas que chegam já com uma condição muito mais crítica. Então, tudo isso é em função desse ensejo do passado na vida atual, entende? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente for fazer a análise. É difícil ter uma generalização. Ok? Você quer falar? Na página 2, em Crescendologia, podia explicar o crescendo lucidológico na série X? Sim. E depois tem mais uma. Tá. É o crescendo da lucidez, quer dizer, o crescendo do quanto a gente fica mais lúcido, mais acordado ao longo das vidas. Então, em geral, a gente parte do pressuposto que a consciência vai adquirindo cada vez mais lucidez, mais maturidade nas vidas. Principalmente agora, a partir dessa vida para as próximas, que a gente fez o curso intermissivo antes de renascer. Então, agora, quando a gente já entende mais ou menos como é que é as regras do jogo, do período que você está aqui nessa vida, do período que você vai voltar para a dimensão extrafísica, a tendência vai ser não haver mais tanto gap, quer dizer, tanto uma lacuna tão grande entre a sua lucidez antes de nascer e a lucidez atual. Esse é o objetivo, um dos objetivos maiores da conscienciologia, é lembrar todo mundo que a pessoa já viveu antes, que a pessoa muitas vezes se preparou para essa vida antes. Então, a pessoa que começa a assumir isso, ela começa a ficar mais lúcida e ver a responsabilidade que ela tem perante as coisas que ela se programou para fazer antes de nascer, como a gente estava comentando. Ela às vezes se programou fazer uma profissão. Não, às vezes, para eu conseguir vamos dizer assim, liberar mais, para eu caminhar mais, é melhor eu fazer a profissão X. Você, vamos supor, médico, como eu escolhi. Porque isso vai me ajudar numa série de fatores. Então, a pessoa vai lá e paga o preço de estudar para o vestibular, de estudar lá os 6 anos, depois a residência, depois mais não sei o quê. Isso para cada profissão é assim. E não tirar o corpo fora. Às vezes, como eu tive muitos amigos na adolescência, a pessoa até queria, mas é difícil, mas é assim, mas tem que não sei o quê, mas eu vou perder aquilo outro, e ela acaba indo para o acostamento, entende? Então, cada vez mais a pessoa vai ficando mais lúcida e vai assumindo a responsabilidade ao longo das vidas. Isso permite a ela ir lembrando de tudo que ela programou, não só antes de nascer, mas também em outras vidas antes dessa. Aí ela vai preenchendo como se fosse um quebra-cabeças que ela tenha nas vidas. Entende? Uhum.
E a outra é na página 3, em trinomiologia. O trinômio memória cortical, memória quádrupla, memória integral. Vamos lá, memória cortical, a gente fala que é a memória do córtex cerebral. Então, a memória desse cérebro é tudo aquilo que você consegue lembrar, tá? Essa memória, em geral, ela é menor do que a memória que a gente tem quando a gente está extrafisicamente, a memória da consciex. Tanto da consciex como também do projetor projetado. Então, às vezes a gente sai do corpo e aí a gente pode ter essa vivência da memória quádrupla, que é o quê? Você ter acesso de memórias pelo menos de 4 fontes diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você saia do corpo e encontre um amiguinho seu. Você vai lá, o fulano está aqui comigo fora do corpo, você está lúcido para aquilo. Então, você está lembrando que ele é o seu amigo dessa vida. Você sabe onde ele mora, você sabe que, por exemplo, ele estuda na sua escola, vocês são amigos de classe, etc, etc. Então, isso é uma memória. Vamos supor que você vai interagindo com ele, você lembre dele da última vida que ele teve. Olha, esse fulano, ele era lá da França, eu lembro, ele tinha um nome assim. Você começa a ter uma retrocognição daquela pessoa, uma heterorretrocognição. Aí você pode ter, em função desse aprofundamento, memórias de outros momentos. Por exemplo, você vai lembrar dele do período em que vocês estavam antes de renascer. Então, com isso, você já tem 3 memórias. Você lembra quem ele é hoje, quem ele foi no passado, e lembra quem ele, por exemplo, foi no período intermissivo antes dele nascer. E assim por diante. Você pode lembrar, às vezes, de uma outra vida dele, entende? Então, a memória quádrupla é um exemplo prático de você poder acessar memórias de diferentes épocas, de diferentes pontos, e não contínua. Isso é o quê? É o início do princípio da pessoa que começa a acessar uma memória mais continuada, que é essa última pergunta sua aqui do trinômio, que é a memória integral, que é todo, sabe, o arcabouço de memórias que a gente guarda no nosso paracérebro. Então, é como se fosse um funil. Extrafisicamente, nós acessamos um percentual maior da memória integral. Projetado, você pode acessar determinados pontos, por exemplo, esses 4, ou 3, ou 2, ou 5, ou vários, e até chegar na memória cortical. Um dos objetivos, como eu estava falando, é fazer com que essa memória cortical nossa, ela vá lembrando, quer dizer, vai diminuindo esse gap, essa distância entre a memória integral e a memória cortical. Então, você, por exemplo, hoje, nessa vida, você vai crescendo, vamos supor, você vai começar a ter as memórias das suas projeções. Essas projeções podem te dar lembranças de outras vidas, lembranças intermissivas, e tudo isso você vai trazendo para esse cérebro. Então, isso dá um efeito muito grande na sua manifestação atual. A tendência é a pessoa, no caso você, entrar mais na PROEX, saber o que você tem que fazer, com quem que você tem que atuar, sabe, ajudar, o que você tem que escrever. Então, tudo tende a ficar um pouco mais inteiriço na manifestação, quer dizer, um pouco mais lógico. Aquele quebra-cabeça que era muito assim, faltando as peças, ele tende a ficar mais completo. Ok? Vamos ali primeiro, depois a Anália. Acho que ele estava antes. Esse tema é muito interessante porque também é o meu tema de pesquisa, sobre a questão da projeção retrocognitiva, a questão da memória e do curso intermissivo. Por exemplo, você já conseguiu, além dessas técnicas que você falou aqui, alguma técnica para tentar rememorar do curso intermissivo? Porque eu já estou tentando, assim, não estou conseguindo com muito êxito. A técnica que eu usei, isso na época, principalmente de Brasília, eu era mais novo, não tinha a vida que eu tenho hoje, é você ter experiência extrafísica. Com a experiência extrafísica, isso te dá lucidez. E nessas experiências que eu tinha, um dos meus apontamentos da agenda extrafísica era justamente tentar entender o que era isso que se chama de curso intermissivo. Então, numa determinada experiência, eu tive ajuda para poder ir num local que eu estava antes de ressomar e com quem eu estava, e foi nessa mesma experiência que eu tive a primeira vez a visão lá do Littré trabalhando. Então, eu acho que a gente tem que caminhar dos dois lados, tem que tentar fazer por onde, tem que ter mérito e contar com a ajuda extrafísica. Então, extrafísica, uma vez lúcido, porque como é que eu fiz? Eu estava lúcido, fora do corpo, já tinha atendido mais ou menos o que eu pretendia, e aí eu lembrei desse processo do curso intermissivo. Aí chegou uma
uma amparadora, uma mulher, e me conduziu para um determinado local. Então, eu acho que vale a pena insistir, mas também tem que ir, sabe, deixando, ver se é o caso, deixando os amparadores tomarem a frente para ver se se é prioritário, se vale a pena. Porque eu tive lembrar uma projeção muito tempo atrás, né, uma projeção para mim seria o curso intermissivo, né? Só que faz muito tempo e era bastante informação, só que agora, como faz muito tempo, eu consigo só lembrar das projeções que não foram anotadas, né, assim, não Depois. muito distante de tempo, né? Por exemplo, de 1 mês, 2 meses. Sim, mas nessa que você falou, Agora, você trazer não essa anotou. informação do paracérebro para o cérebro físico está bem complicado. Então, tem que ter esse hábito de anotar. Qualquer manifestação, anotar. Você veja... Já isso fiz foi... a técnica como saturação mental, técnica projetiva, inclusive na escola de projeção lúcida, Isso, com esse perfeito. objetivo, mas só consigo lembrar as projeções que não foram anotadas, assim, Mais recentes, recentes. não Então, tão mas antigas. deixa a coisa caminhar e, vamos dizer, aprende né, a mensagem aí desse processo, que é nunca mais deixar de anotar. Você veja como uma coisa é interessante, o professor Val sempre fala isso, às vezes a pessoa dá um desconto, mas quem vivencia ou vivenciou na prática entende mais o que ele está falando. Se eu não tivesse anotado essa projeção, que naquele momento lá da minha vida o significado era muito menor do que tem hoje, eu teria perdido a informação. Então, o que eu vi? Ali, eles já me mostraram a condição do litré, eu não sabia nome, não sabia nada, tinha uma ideia. Aquilo se repetiu algumas vezes ao longo da minha vida, como se fossem assim, pontos para lembrar, e hoje eu já tenho uma noção mais assim, ampla desse processo, até envolvendo o pandeiro no meio disso. Por isso que eu quis falar no Cipro, e estou terminando lá um artigo que acabou ficando um pouco grande, mas que é justamente para falar para as pessoas que muitos fenômenos, muitos fatos, muitas projeções que estão acontecendo muitas vezes hoje, de pessoas mais novas, elas muitas vezes só serão compreendidas, às vezes décadas depois. Então a pessoa tem que ter paciência, deixar aquilo anotado, porque às vezes a gente entende 10% daquilo, 15%, 20%, e entende? Os amparadores já estão com a visão lá na frente, muitas vezes plantando ali para poder colher lá na Essa projeção que eu tive, inclusive, assim, para mim era um extrapolacionismo. né, que fala. extrapolacionismo. Porque tinha coisas que nem era do meu cérebro. Tive que, quando me despertei, fui tentar anotar, era muito assunto, né, sobre questões assim, sobre equanimidade, que eu tive que olhar no dicionário, né. Agora que eu estou conseguindo entender do que se tratava, né. Perfeito, é bem. Mas assim, a minha questão também é de tentar trazer essa informação Relembrar. na íntegra, entendeu? Sem adulteração, como você falou na questão da síndrome de falsas memórias, entendeu? Porque Então, isso eu acho que é o treinamento. Não pode ter nenhum tipo de ansiedade. E eu normalmente procuro atuar, por exemplo, esse foi um caso dessa projeção, atuar no intrafísico e no extrafísico. Extrafisicamente, quando você já viu que aquilo ganhou uma proporção muito grande, eu normalmente aborto a experiência e volto para o corpo, porque senão eu vou começar a perder muito. Já se perde naturalmente, fisiologicamente, porque não dá. É problema de hardware, né? Não vai caber uma coisa na outra. Então você já tem que relaxar em função disso. E atuar intrafisicamente, chegar, ficar calmo, procurar refletir, procurar ir anotando para ver se durante o registro uma coisa vai puxando a outra e você vai trazendo a informação mais na íntegra possível. Mas você tem que se conformar. É muito difícil na memória totalmente integral da experiência ela fazer o download, sabe? Porque você vai depender muito também das suas conexões sinápticas. Então, por isso que eu falo, atuar lá, às vezes abortando a experiência, ou tendo palavras-chave, ou guardando determinados nomes, determinadas situações, e aqui também, no momento imediatamente depois, que você vai fazer esse registro com calma, e qualificando ao máximo o seu cérebro. Então, quanto mais você tiver sinapses, mais cognição, mais diversificado for o seu neuroléxico, que eu acho que eu coloquei aqui no final da fatologia, o neuroléxico cerebral enquanto arremedo da paracerebralidade, em função disso. Quanto mais você calibrá-lo, mais ele vai permitir esse download de modo, entendeu? Mais assim, próximo do ideal.
Então, continua, e que outra coisa também que às vezes acontece é, uma experiência que você tenha nova pode acabar fazendo com que você lembre dessa antiga, porque uma coisa pode ter relação com a outra. É engraçado porque assim, eu não consigo dominar ainda essa técnica, né? Às vezes, esporadicamente, aparece, vem na mente uma projeção, por exemplo, de um mês, uma semana, aí aparece e eu anoto. Entendeu? Porque eu não tenho esse hábito ainda de pegar logo depois da experiência, porque assim, também não tem um lugar otimizado para estar anotando isso, né? Entendi. Assim, um ambiente pré-escrita, que é Não, mas silencioso, não, né? Isso que não você requer já muita pega e coisa. anota. Compra não sei como é que você funciona. Um mas gravador. ou um gravador ou um caderno. E você, todo dia que você acordar, você tem que repassar a sua noite. Acorda, teve alguma coisa, não teve, o que eu lembro, como é que foi minha noite, eu sonhei com alguma coisa ou não, porque isso vai criando o hábito de você já induzir essa rememoração. Às vezes, na hora que você para pensar, aparentemente não vem nada, daqui a pouco vem uma informação em bloco. Então, tem que criar esse hábito para você já ajudar a sua parafisiologia a funcionar. Porque nada ajuda, o dia a dia não ajuda, a correria não ajuda, né? Essa diferença entre o paracérebro e o cérebro também não contribui. Então, a gente tem que tentar, ir saudando essas dificuldades ou melhorando essas dificuldades para poder tirar mais partido. Ok? Análise? Na página 2, na quinta linha, a transfigurabilidade psicossômica retrossomática. E na 12ª tem a saída lúcida do corpo nas práticas tenepsológicas, ensejando para pesquisas serexológicas grupais. Para mim, essa ainda é a mais significativa. Eu gostaria que você esclarecesse. Ok, essa transfigurabilidade psicossômica retrossomática, ela não é tão usual dependendo do contexto. Do projetor, ele tende a sair com a parafisionomia, com a morfologia, com a aparência que ele tem atualmente. Então, existem dois contextos, e eu não sei se eu escrevi isso aí, que isso é mais comum de acontecer assim espontaneamente. Aliás, um espontaneamente e outro de modo técnico. O de modo técnico é quando você, de caso pensado, se transfigura naquela imagem do passado que você já conhece para atender alguém ou para entrar num determinado ambiente. Então, você usa uma propriedade do psicossoma a seu favor, mas tem que ter domínio, tem que ter experiência com isso. Essa outra espontânea é muito comum nas crianças. Então, eu lembro, por exemplo, que eu tinha 8 a 10 anos, foram quando começaram as minhas experiências extrafísicas, que eu tinha muito sonho, que eu chamava de sonho, que eu ia para um local, só que eu era um adulto, falava difícil com as pessoas, falava assuntos de adulto e voltava e falava com a minha mãe. Mãe, a gente pode sonhar que a gente é outra pessoa, que a gente tem outro nome, que a gente está num determinado outro contexto. E aí, posteriormente, em 2009, só mais de 20 anos depois, aqui numa tertúlia, até está gravado e está sendo vendido, que é a tertúlia, se não me engano, pré-intermissiologia, uma coisa assim, pré-intermissivista, eu acho. E o professor Valdo comentou que ele e o tal mal me tiravam do corpo, e muitas vezes eu assumia essa condição do litré. Isso em função do pandeiro. Então aí eu fiz essa conotação. Como eu era muito novo, aquilo que não conhecia Conscienciologia, não conhecia nada, tinha 9, 10 anos. Então devia ser esse processo de assumir uma outra personalidade, um outro processo extrafísico quase que de modo natural, e você atuar lá e voltar, só que o cérebro é muito novo, ele não decodifica aquilo. O próprio professor Valdo comenta muitas vezes tirando pessoas da própria família, crianças do corpo. Quando a criança saía do corpo, muitas vezes ele se transfigurava no último com o paravisual do último soma, né? Do retrossoma. E que até não é tão bom porque isso acaba afetando a própria memória, o próprio desenvolvimento cerebral. Então existe essa condição natural, quer dizer, as crianças tendem a passar por isso, parece que é uma coisa espontânea, e existe o processo mais, vamos dizer assim, de caso pensado, que é comum na UFIEX, mais assistencial, mais técnico.
Mas entre esses dois não tem uma possibilidade de você fazer uma projeção retrocognitiva, mas ficar como espectador de uma cena e que Claro, você não, sim. se identifica ali? Aí não houve transfiguração Perfeito. do Não, sim. psicossoma. Perfeito. Aí é um Isso tipo também de- é uma projeção que você Claro. assiste como se fosse um filme. Pode ser. A projeção retrocognitiva, como a retrocognição de modo geral, ela pode ser você como protagonista daquela ação ou espectador, mas sabendo se Sabendo, localizar com ali, certeza. como se fosse um filme. Perfeito. Mesmo sendo um homem ou sendo... não Sim. importa. Perfeito. Na parapsicoteca é um pouco assim, né? Pelo que a gente sabe. A pessoa vai e ela tem como se fosse um filme. Isso. E ali ela consegue se localizar ou localizar outras pessoas que fazem parte do grupo atual, só que no momento do passado. Essa condição, a segunda que você falou, é bem mais difícil, né? Bem mais E difícil. ela é patrocinada, né? No É, caso. em geral, sim. Tá. Pedro. E a outra? A outra é na 12ª linha. A saída lúcida do corpo nas práticas tenepsológicas. Então, isso aqui eu chamei aqui no final de pré-OFIEX, né? Pré-OFIEXologia. A experiência que eu tenho, não só minha, conversando com outras pessoas, o próprio professor Valdo, é que a TENEPS vai ganhando essa conotação mais extrafísica. Então, deixa de ser um processo só assistencial naquele momento, ela começa a, depois daquilo, ganhar a assistencialidade extrafísica. E nesse processo que você sai do corpo, muitas vezes, para ou concluir, ou, vamos dizer assim, fazer parte do trabalho assistencial que está sendo feito ali naquele momento, naquela TENEPS, naquele período, você às vezes tem chance de saber a causa daquele enredo assistencial. Por que que aquilo aconteceu? É como a gente estava comentando no início, às vezes você sai do corpo, está ali doando energia, está dentro de um contexto e acaba tendo algumas reverberações do passado. Então você capta a essência daquele enredo. Por que que aquele assediador está reclamando daquela pessoa, entende? O nome que ele usa, o idioma que ele está usando naquele momento. Então isso acaba fazendo com que você tenha ali em bloco uma determinada informação. A gente estava comentando isso na quinta. Se um processo de clarividência, você pode chegar já nesse nível, a gente observa às vezes no complementário, esse workshop que a gente vai dar, no ECP2, você já consegue adentrar esse meio retrocognitivo, fora do corpo é bem mais fácil, porque você já está, né, de paracérebro, de psicossoma, então há uma tendência. Agora, não é usual, não é o dia a dia, não vamos dizer, o padrão das projeções. Isso a pessoa tem que ter traquejo, tem que ter ajuda para poder chegar nesse nível. Pedro, queria entender, aqui na parapatologia, na página 2, na terceira linha, de baixo para cima, as retromemórias inconscientes influenciando a rota extrafísica espontânea do projetor. Isso tem a ver com as projeções recorrentes, a pessoa se ver no mesmo local? Perfeito. A fisiologia da memória e da paramemória acho que não é diferente. Nós somos muito influenciados por determinados aspectos que a gente às vezes não se dá conta, não está lúcido para aquilo. Então são essas tendências, esses hábitos, isso mesmo no dia a dia. Quando a gente sai do corpo, dependendo do nível de lucidez, a pessoa inconscientemente e extrafisicamente, você sabe, pensou, a pessoa já está lá, pensou, aquilo acontece. Então, se há uma tendência muito forte daquilo estar ali na memória, a pessoa acaba indo para aquele ambiente, para aquele local, ou tentar encontrar determinada situação. E aí é muito comum ocorrerem essas projeções recorrentes, quer dizer, a pessoa volta e meia, ela acorda extrafisicamente num determinado país, ou num determinado contexto, quando ela se vê, ela foi conduzida para lá. No livro Projeções da Consciência, do professor Valdo, tem justamente isso. Projeções conscientes, acho que recorrentes, que ele cita, um caso que ele sempre voltava num determinado país da África, num contexto da África. E era sem querer, quer dizer, aquilo é mais forte que ele, né, ele acabava aparecendo lá. Eu tenho pensado bastante nessa situação de como saber, de estudar uma determinada época, se eu já tive uma projeção naquela região, que seja positivo para mim no ambiente, para não fazer as evocações inconvenientes, que não sejam positivas. Eu acho que tem que fazer exatamente isso, estudar e ver o que você sente, como é que isso, né, se expressa para você aqui,
porque há uma tendência disso também na contraparte extrafísica se processar. Uma coisa que eu acho que vai ajudar muito é o baile retrocognitivo, porque as pessoas, nós vamos, não sei se todo mundo está sabendo, a gente vai fazer esse baile retrocognitivo em junho do ano que vem, a primeira semana. Então a pessoa, o ideal é que ela escolha um personagem, uma época, para ela estudar, com a qual ela se sinta bem, se sinta forte. Ela vai reproduzir isso no baile. A mesma coisa nas projeções retrocognitivas. Se a pessoa pega esse alvo, que pode ser ou uma época, um personagem da história, ou alguma coisa que chame a atenção, e ela começa a estudar, ela vai fazer essa evocação natural. Mas aí a base é o que você está falando, ela tem que se sentir bem com aquilo, ela tem que admirar aquela condição. Obviamente que vão existir fatores nosográficos, eventual, mas aí ela vai ter que colocar na balança, se predominar o positivo, ela vai fazer isso, e aí eu acho que vai aumentar essas projeções retrocognitivas. Ela vai se ver naquele local, principalmente se ela conseguir pensar uma raiz forte dela, uma raiz serexológica profunda. Aí vai unir a fome com a vontade de comer. Ela vai começar a aparecer naquele contexto, se ver, né, se manifestando extrafisicamente naquele contexto. Ok? Pedro, queria Depois ela com ensina. respeito a isso, né? Ah. A projeção recorrente. Hoje, dadas as informações que a gente tem, eu pergunto, era retrospectiva essas projeções ou prospectiva? A prospectivologia, Sim, né? Às vezes, unindo unir uma projeção consciente, vamos dizer, repetitiva, recorrente e até certo ponto retrocognitiva, ela abre caminho para prospecção. Então eu penso, puxa, se eu tivesse dado mais valor, ou confiado mais, ou destrinchado mais, ou tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando apareceu a primeira vez essa condição, dessa projeção retrocognitiva lá do Littré, o quanto que eu já não poderia ter, sabe, corrido mais, ter priorizado mais, ter levado mais a sério a condição da escrita, por exemplo. Então, a prospecção, ela já seria mais natural. Por isso que eu falo nisso, porque às vezes tem muita gente que está passando por isso e dá um desconto, tira o corpo fora, não leva a sério. Mas também e aí ela perde tempo de maturidade, né? O tempo natural. certo de maturidade. Perfeito. Que precisam ter. Eu pensava palavras no que tema consolam. do professor Valdo, porque justo é África, né? Sim, Justo. sim. Por isso Você vê eu há quanto uni a tempo prospectivologia, de retro, né? De uma retro a uma prospectivologia. Aproveito para te perguntar, na página 5 da caracterização 1.9, o item trauma. A identificação e superação de determinados nódulos holomnemônicos, fruto de experiências traumáticas pretéritas, possibilitando o reequilíbrio da automanifestação holossomática atual, que é a paraterapeuticologia. Então, na projeção lúcida, que você tem acesso a uma determinada vivência, em que você às vezes se vê como vítima, você às vezes se vê numa situação difícil emocionalmente, aquilo promove uma catarse, aquilo promove uma ressignificação daquela experiência, por mais dolorosa que ela possa ser novamente. Quando a pessoa volta para o corpo, o nível de abalo vai variar, né? Quanto mais experiência, menor, mas isso pode ter ainda, mas há uma tendência dela compreender o porquê daquele medo, daquela dificuldade com a pessoa, daquela tendência de ser mais low profile, por exemplo. Então eu estou tendo agora muito mais experiências em que eu fui vítima, isso agora de 2009 para cá, do que o contrário. E paradoxalmente isso te dá mais força, porque eu calculo o tempo que deve ter isso no passado e vejo que pelo menos nessa fase de lá para cá eu já estou pagando aí alguns pecados do passado. Então isso te deixa mais tranquilo para você poder caminhar com mais segurança, entende? A gente já deixou de fazer tanta besteira de um tempo um pouquinho mais distante. Então, essa localização serexológica ajuda a pessoa hoje, porque senão a pessoa fica com medo. Não, como é que foi? Como é que deixou de ser? Como é que foi minha última vida? Então, e aí depende muito também do temperamento da pessoa. Tem pessoas que o temperamento é mais assim, de baixa autoestima. E tem pessoas que tendem a ser mais megalomaníacas. As megalomaníacas vão achar que já não fazem besteira há milênios.
e o contrário é verdadeiro. Então, com isso, a retrocognição ajuda a calibrar a bússola do ponteiro consciencial. Eu digo isso porque a gente acompanha os dois casos, então cada caso é diferente. Mas o fato é que a projeção retrocognitiva ajuda a pessoa a fazer ter esse alívio, por um lado ou pelo outro. Porque mesmo a pessoa que se vê fazendo besteira, que reconhece, por exemplo, no século XIX, ainda mexendo com coisa brava, coisa crítica, coisa anticosmoética, tem um lado positivo, porque ela já sabe o que ela precisa fazer. Ela já não pode colocar para debaixo do tapete, entende? Ela tem que assumir aquele tema, na verdade o contrário daquele tema, né, o lado positivo daquele tema. Vamos supor, se mexeu com escravidão, vai trabalhar com a paz, com a liberdade de expressão, com a autonomia consciencial, e ela ali vai começar a ser um líder daquela condição para tentar sanar esses problemas todos do passado. Então, de um lado ou de outro, seja por que for, é positivo. A pessoa vai ter mais lucidez quanto à responsabilidade que ela tem perante os assistidos, né? Perante a quem ela deve evolutivamente, tá bom? Pode falar. Lá em cima primeiro, que acho que ela estava na fila. Aqui na página 3 tem uma questão da antagonismologia. Queria saber um indicador, uma sinalética, para a gente poder identificar a diferença entre a projeção retrocognitiva e a imaginação criativa. Como é que a gente consegue discernir? Tá. Na prática, não tem como confundir, porque na projeção você se vê fora do corpo, você pode testar isso, você pode volitar, você pode exteriorizar energias, você tem nítida lucidez que você está ali. E aí, vamos dizer, a continuação dessa experiência extrafísica, extracorpórea, pode te dar indícios do passado. Então, a vivacidade com que isso acontece, é como se aquilo estivesse realmente acontecendo tudo de novo, não vai te permitir imaginar que você está criando aquilo, porque é muito nítido, é muito rico, são fatores que você não consegue controlar, porque demanda outras pessoas, demanda para a tecnologia, demanda muitas vezes emoções que você sozinho não vai conseguir reproduzir, entende? E a imaginação, em geral, tem um processo mais distante, não pega tanto, não é tão nítido, entende? Emocionalmente também, afetivamente, é mais limitada a atuação. Então, assim, na prática, é muito difícil confundir. O que pode embolar o meio de campo é quando a pessoa volta da experiência projetiva e retrocognitiva, ela começar a querer completar o quadro. Então, ela viu uma pessoa num determinado contexto e ela infere que era, sei lá, na França. Infere que aquela pessoa era enfermeira. Infere uma série de coisas. Aí a imaginação pode estar acontecendo. Então, ela tem que ser bem crítica. Não, eu vi uma pessoa assim, assim, assado. Será que era na França? Será que ela era enfermeira? Será que era fulana? Se ela não tem a convicção, se aquilo não foi passado de caso pensado, ela tem que se restringir à informação, como se fosse um jornalista. Viu aquilo, bateu a foto é daquele jeito. E não tentar, vamos dizer assim, completar a história, sabe? Criar uma história bonitinha com início, meio e fim. Às vezes, mexendo com parapsiquismo, as coisas vêm completamente entrecortadas. A gente não consegue. A gente supõe depois, será que é, será que não é? Põe muita interrogação, mas não conclui. Okay? Pedro, você poderia expandir a questão a respeito do baile retrocognitivo? De que forma cada um, tá, com a sua vestimenta, sua fantasia, né? Você pode falar assim, pode assistir o seu grupo, tá, kármico, extrafisicamente. Então, esse baile, num primeiro momento, a intenção, e ainda é a intenção prioritária, é a pessoa pensar em vidas mais recentes. Mas isso foi ampliado, né, o professor Valdo, conversando com a equipe que está preparando, falou, não, a pessoa pode ir com a época que ela quiser, com o personagem que ela quiser. O critério maior é a pessoa se sentir bem com aquela época. Então, pode pegar a época dos romanos, a época da Grécia, a época, vamos supor, do iluminismo. O mais importante é a pessoa se sentir bem. Então, qual que é a importância disso? Primeiro, vai obrigar a pessoa a olhar para trás, obrigar a pessoa a mexer no passado, a ter uma
uma consciência histórica. Ela vai ter que ter uma noção histórica e ver qual é o momento com o qual eu mais me identifico. E aí vamos supor que a pessoa goste muito do Egito. Ela já tem experiência, vida, projeções recorrentes, seja lá o que for, ela escolhe o Egito. Escolhendo o Egito tiveram também várias dinastias, vários momentos, várias modas, entre aspas, e ela vai ter que pensar ali um personagem com o qual ela vai, né, se afinizar e vai se paramentar, vai procurar ter ali isso que você chamou de fantasia, vai mandar fazer aquela roupa daquele local. Quando ela faz isso, ela vai estar evocando as pessoas daquela época. Por quê? A gente parte do princípio, se a pessoa teve essa visão panorâmica, e o ideal é fazer reflexão de 5 horas, a gente está programando para o ano que vem algumas oficinas para ajudar a pessoa nesse sentido, mas a pessoa, vamos dizer, assume essa personalidade, assume esse personagem, a gente parte do pressuposto que tem um link holobiográfico ali. Porque vai dar o trabalho, ela vai ter que fazer a fantasia, ela vai ter que se ver daquele modo. Então, isso vai potencializar a evocação. Quando potencializa a evocação, partindo do pressuposto que ela se sente bem naquilo, ela vai ter força perante essas consciências positivas e, eventualmente, até negativas que possam surgir. E aí ela vai trabalhar. O mais sério que eu vejo que vai acontecer é os amparadores trazerem pessoas do nosso passado para se atualizarem com relação a nós mesmos. Então você imagina, a pessoa vai de egípcia, aí vamos supor que um determinado companheiro nosso do Egito ficou na baratrosfera 500 anos, 600 anos, eles conseguem ir lá e resgatar. E eles vão e falam, olha, a fulana está aqui, olha como ela está hoje. Aí vai te acompanhar um período, a sua preparação para o baile, a sua intenção de estar no baile, do processo social, do processo de evocação, do processo de retrocognição em grupo. Então isso já está ajudando essa consciência. Ela vai falar, nossa, olha quanto tempo se passou e eu fiquei aqui e essa pessoa já está lá na frente, já está pensando nisso, já está falando em outras vidas, em TENEPS, não sei o quê. Então isso dá um choque na pessoa. Então os amparadores é que vão articular essa assistência extrafísica. Obviamente que se a pessoa já faz TENEPS, já tem algum traquejo com as energias, eles vão direcionar isso tudo nesse aspecto, para TENEPS, para quem tiver o FIEX, quem sair do corpo lucidamente vai poder encontrar essa pessoa para poder dialogar, que é mais raro. Mas, enfim, eu vejo que os amparadores é que vão fazer esse meio de campo entre as evocações e o nosso caso. Eu não esqueço uma experiência que eu tive já há alguns anos no ECP2, quando eu estava lá, em transe, em semi-possessão, e daqui a pouco algo me chama a atenção desse lado aqui em cima, e eu vejo chegarem 3 consciências volitando. Então elas estavam sendo trazidas e principalmente duas delas, uma eu não reconheci tanto, mas 2 tinham a ver com essa vida minha do Littré. E esse monitor falava com eles, olha, lembra dele, ele é a reencarnação do Émile Littré. E eu vi a repercussão que eles tiveram e os questionamentos que eles fizeram e, enfim, várias outras coisas que eles tiveram e eles fizeram questão de eu saber. Então, muitas vezes a gente está sendo utilizado como cobaia sem saber, sem ter lucidez, mas isso é um fato, isso acontece. Então, isso dá um impacto extrafísico neles em função da eventual renovação que a gente esteja fazendo, entende? Então, acho que para o baile isso vai acontecer, só que é diferente, que vai ser em grupo, né? A repercussão vai ser muito grande. Pode falar. Tenho 2 perguntas. Uma é na primeira linha da 2ª página, em parafatologia. Podia explicar a ausência do restringimento intrafísico permitindo maior acesso holomnemônico? Sim, essa ausência de restringimento é quando a gente está fora do corpo. Quando a gente está fora do corpo, o restringimento que o corpo causa na gente diminui. Então há uma tendência da gente lembrar mais, ficar mais lúcido, da gente voltar a ser consciência. Então a gente pode voar, volitar, a gente pode telepatizar com mais facilidade, e aí a gente pode acessar mais essas memórias que eventualmente hoje a gente não está acessando, não está lembrando, entende? Quando a gente nasce, é como se a gente passasse por um funil. A gente zera as nossas informações e vai recuperando aos poucos. Então na projeção é um modo da gente recuperar isso de modo mais rápido, sabe? No atacado, assim. A gente
tende a lembrar disso mais facilmente. E a outra na quinta linha, de baixo para cima, em parafatologia, na segunda página. É a saída lúcida do corpo nas práticas tenepsológicas, ensejando para pesquisa serexológica grupais. Uhum. Quando a gente trabalha muito com a assistência na TENEPS, sabe o que é a TENEPS? A TENEPS é aquela tarefa energética pessoal que a gente faz diariamente, né? Então, a pessoa, num determinado momento, ela assume esse trabalho diário. Então, ela vai, em torno de 50 minutos, ela vai trabalhar com as energias e vai montar um campo. Para quê? Para fazer assistência a essas consciências que a gente estava falando que tem a ver com o nosso passado. Então, isso vai. Aí, vamos supor que a pessoa faça isso durante uma década. Durante mais de uma década, às vezes chegando quase a 2 décadas, todos os dias trabalhando ali. Então a pessoa já tem um domínio daquele local, daquelas técnicas, já tem um entrosamento com um amparador que trabalha com ela. Então eles começam a, vamos dizer assim, diversificar o trabalho. E uma das formas de diversificar, de mudar esse trabalho, de qualificar, é tirar essa pessoa do corpo e ela começar a olhar a TENEPS com os olhos extrafísicos, sob o ponto de vista extrafísico. Então, às vezes, além de só trabalhar ali com energia, ela vai poder dialogar com aquela consciência que está ali sendo atendida. Então, isso já é a preparação do que acontece naquilo que a gente chama de oficina extrafísica, de OFIEX. Que aí é um pouco depois, em geral, depois dos 20 anos da prática da TENEPS. Então, o que eu quero dizer em outras palavras, sintetizando? É unir a TENEPS com a projeção, com a projetabilidade. Outra coisa também que a gente até comentou lá no CIPRO, que é um interesse meu, na verdade é você procurar dominar a descoincidência dos corpos, a descoincidência dos veículos, seja no nível menor, quando a gente faz a exteriorização de energias, seja no nível total. Quer dizer, você pode se separar completamente do corpo, né, e sair projetado. O nome dessa especialidade é descoincidenciologia, quer dizer, a descoincidência dos corpos, é o estudo dessa descoincidência. Desde o tenepsista até o desperto, vamos colocar assim, pré-ofiexista. E na mesma linha, a identificação da aura projetiva pessoal. A aura projetiva, esse conceito de aura, não sei se você conhece, quando a gente fala de aura, é todo aquele conjunto de sinais e sintomas que antecede alguma coisa. Então, na medicina, a gente usa, por exemplo, aura epilética. Quem tem essa doença que é a epilepsia, a pessoa sabe quando vai ter a convulsão, a doença, um pouco antes, porque começa a ter alguns sinais na manifestação. Para sair do corpo é a mesma coisa, só que é o lado positivo. Antes da gente sair do corpo, existe esse aviso. Existem alguns sinais que falam com que a pessoa, falam para ela que ela vai sair do corpo dali em instantes. Então ela pode se preparar para isso, entende? Então às vezes a pessoa percebe a presença de um amparador específico, às vezes uma sinalética, né, um sinal específico que ela obtém, às vezes ela percebe uma ativação muito grande dos chakras, que é um estado vibracional, pré-projetivo. O ideal é cada um perceber o seu. Então, saindo muito do corpo e voltando, a pessoa começa a ter uma noção de como que a coisa se processa no caso dela. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, discriminar como que é a aura projetiva de cada um, a pessoa perde menos tempo. Porque se teve a aura, ela já se prepara para onde que ela vai. Então, por exemplo, está no meio da noite, você não está esperando aquilo, você está dormindo, às vezes não está apagadão. Aí, de repente, você se vê dentro de uma aura projetiva. Aquilo para você já tem um significado grande. Então, você já tem que ter na ponta da língua, no caso da memória, para onde que eu vou. Então, se eu sair do corpo, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Porque isso ajuda na saída. Em geral, a gente é cuspido fora do corpo nesse momento. Você está ali nessa descoincidência mais intensa e coloca a motivação para fora, um alvo mental fora, você é lançado para fora e pode aí começar a projeção, entende? Então, o objetivo principal foi esse. E na TENEPS isso pode acontecer também, que era a pergunta anterior. Pois não. Alô. Seguinte, na página 2, ao final da página, o último parágrafo, crescendologia, quando você coloca o crescendo
lucidológico na série X. Teria uma conotação direta ao lapso temporal, a diminuição do lapso temporal entre a dessoma e o próximo intermissivo. E dessa forma, evitaria ou minimizaria o processo de comatose pós-dessomática? Perfeito. Tanto a comatose pós-dessomática como o próprio período da neorressomática, o período infantil seguinte. Então, esse crescendo é exatamente isso. A pessoa, vamos supor, pegando o seu exemplo, dessoma, quer dizer, descarta o soma. O tempo que ela teve da última vida lá para recuperar a lucidez, vamos supor, sei lá, uma semana. E agora ela pode fazer isso em 2 dias, ela pode fazer isso imediatamente às vezes. Então, a lucidez vai tendendo a não perder mais a lucidez, a consciência vai tendendo a não perder mais a lucidez. Então, ela ficando lúcida extrafisicamente, quando ela ressoma, a mesma coisa, ela recupera essa lucidez mais precocemente. E aí não sofre tanto os percalços da infância, da adolescência, ela já vai, priorizando mais a vida desde o início. É bem essa condição mesmo. E a conscienciologia, uma das propostas é exatamente essa, a gente dominar técnicas, pessoais, intraconscienciais e também extraconscienciais, principalmente com escrita, para que na próxima vida a gente precocemente, já lendo aquilo, a gente rememore, ajude na lembrança e aí aumente a nossa lucidez. Pedro. Quando você coloca que na projeção, na TENEPS, na assistência, você passa a dialogar com as consciências, num nível mais de lucidez. Agora, se você não está nesse nível de lucidez, você pode também, da mesma forma, dialogar com essas consciências. Como você vê essa assistência do diálogo com lucidez e sem lucidez? Extrafisicamente, fora do corpo? Extrafisicamente, você projetado, você assistir. Qual a diferença dessa assistência? É total, porque sem lucidez é difícil você dialogar. É igual aqui. Então, uma pessoa que está dormindo não vai dialogar, não vai conseguir fazer assistência. Ela pode ser levada sem lucidez para doar energia. Aí tudo bem, ela está lá e o papel dela ela é um projetor, ela tem o soma, ela tem ectoplasmia, ela vai lá e doa energia, ponto final. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela atuar como assistente extrafísico de igual para igual. Entende? Então, a lucidez pode variar nesse sentido, mas se o objetivo é o tete a tete, ela tem que estar lúcida, ela tem que estar sabendo do que ela está fazendo. É muito comum, isso para mim é extrapolacionismo, é você estar nesse diálogo e tem alguém te orientando por trás. Você percebe os inputs, as orientações, as abordagens de uma outra consciência mais lúcida que você. E aí isso vai te ajudando naquele processo ali, naquele diálogo. Mas você tem que estar lúcida e tem que ter experiência extrafísica também para saber manejar. Num diálogo lúcido, sempre há o caso da orientação do paragrafo. Sim, e outra coisa, isso é exceção, tá certo? A TENEPS é o trabalho energético diário, que é o que tem que ser feito. A projeção na TENEPS é uma conduta exceção, é um algo a mais, é um extrapolacionismo, entende? Às vezes eles estão preparando outras coisas lá na frente, mas só para não confundir, tá bom? Deixa eu só responder um pouquinho aqui, a gente já volta. Quem é que está com... Só um pouquinho, tá, Eduardo? Professor Pedro, há 3 anos eu estava questionando tudo em relação à espiritualidade e religiões. Li livros de autoajuda e livros como o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, sempre buscando respostas. Até que encontrei respostas na Conscienciologia. Após ter tido uma projeção lúcida, comentei com meu filho e ele me comentou que uma vez ele também havia tido. E vendo seu corpo deitado, ficou com muito medo e voltou rapidamente. Eu não fiquei com medo e mesmo estudando, lendo, acompanhando as tertúlias e fazendo a técnica do EV, nunca mais consegui me projetar. Gostaria de saber o que preciso fazer para conseguir me projetar outras vezes. É muito comum esse seu relato, inclusive em alunos do Instituto, alunos da Conscienciologia, que falam, poxa, mas eu tinha projeção, as coisas me conduziram para o Instituto, agora que eu estou no Instituto, isso diminuiu, isso parou.
Então, você tem que ver algumas coisas. Em geral, isso acontece porque o objetivo, às vezes, dos amparadores era fazer com que a pessoa chegasse na Conscienciologia em função do curso intermissivo. Aí tem que ver se é o seu caso ou não. Outra coisa é que, às vezes, a qualidade das projeções tende a aumentar. O número diminui, mas a qualidade, quando acontece, é maior. Além disso, obviamente, que você não vai se contentar com isso. Eu acho que você tem que insistir e manter um hábito projetivo pessoal. Aí você tem que ver, você domina alguma técnica projetiva, você usa aquilo que eu comentei da saturação mental projetiva, você já fez algum curso no Instituto? Eu sei que o Instituto hoje tem cursos à distância, eu acho que de repente para a sua cidade vai ser o caso, mas enfim, você vai ter que agora adquirir um profissionalismo cada vez maior em relação à projetabilidade, ver para que você quer sair do corpo, qual é o seu objetivo, introduzir a assistencialidade na projeção, aí com isso eu acho que vai justificar você ter cada vez mais assistência para isso. Então eu não conheço, né, você tem que ver qual é a sua condição, mas pensa nesses fatores que eu falei que eu acho que pode te ajudar, principalmente essa condição da tecnicidade projetiva, sair da espontaneidade e entrar mais na tecnicidade. E tem que ter paciência, porque tem que se dominar todas essas variáveis que envolvem você sair do corpo e se manifestar em outra dimensão. Professor Pedro, qual a sua opinião sobre um programa indutor de sons chamado iDozer ou iDozer, não sei como é que pronuncia, pois estou fazendo uns testes com o mesmo juntamente com o EV para ver o efeito. Eu não conheço essa condição. A princípio, né, sou contra em função de ser uma muleta que você está utilizando, mas falta experiência, falta conhecimento para eu poder ter uma opinião mais abalizada. Vê aí o que você tem de efeito, mas cuidado para não criar dependência desses fatores externos à própria consciência, é o que a gente sempre chama atenção. Se as consciências podem se plasmar, nos iludindo com formas que estão em nossa mente, existe alguma técnica simples para detectarmos se o que estamos vendo faz parte ou não de nosso passado ou presente? A primeira coisa é você ver se aquilo é real. E para isso você tem que exteriorizar energias, você tem que estar lúcido, isso vai aumentar a sua lucidez, vai descaracterizar qualquer tentativa desse tipo de ilusão extrafísica com morfopensênis, que são essas formas de pensamento que são comuns extrafisicamente, e você vai saber com quem que você está lidando, se é um amparador, se é um assediador, enfim, aonde que você está inserido. E a partir disso você vai ter mais condições de definir se é uma coisa ou outra, se é um processo, vamos dizer, simultâneo do presente ou se é um processo mais relacionado a evento retrocognitivo. Professor Pedro, em Parafatologia, página 2, final da 4ª linha de baixo para cima. Estou vivenciando essa dificuldade parafisiológica na transmissão das paralembranças ao cérebro humano. É a pergunta que ele fez antes. Poderia expandir o assunto? A gente comentou, eu acho que é uma mão de via dupla. Primeiro, se conscientizar que isso acontece nas melhores famílias e inclusive com projetores bem veteranos. O que eu acho é que tem que atuar dos dois lados, intrafisicamente, qualificando o cérebro, qualificando as técnicas pessoais, qualificando o domínio das energias, tendo alvos mentais e também extrafisicamente. Quando se vê projetado, ter esse objetivo e uma vez atingido o objetivo, repassa mentalmente, né, extrafisicamente, quando você estiver fora do corpo, repassa aquilo que aconteceu para você fixar e volta para o corpo, para você não ter outros estímulos e com isso perder a informação. Então, não é simples, tem que ter realmente muito treino. Professor Pedro, quais seriam os interesses dos amparadores proporcionando essas projeções conscientes retrocognitivas nas consciências? Eu vejo que é aumentar o nível de holomaturidade, o nível de maturidade integral. Você hoje responder pelo que você fez ao longo de todas as suas vidas, com lucidez, sabendo que você acertou, sabendo que você errou e correndo atrás desse prejuízo. Quanto mais nós pudermos ter isso entre nós, melhor, porque aí cada um vai saber a que responder, né? O que ela está respondendo. Vai acabar muita reclamação, muito choro, muito processo de imaturidade de modo geral. Então, a retrocognição, ela é, vamos dizer assim, terapêutica nesse aspecto. Ela não tem como a pessoa fugir disso. Quando ela se vê dentro de um determinado contexto,
ela tende a ficar mais madura. Professor Pedro, em Pensenologia, página 1, segunda linha, poderia discorrer a respeito do holopensene e das comunex habitualmente visitadas pelo projetor? Isso é um outro diagnóstico que o projetor tem que fazer. Qual que é o habitué dele extrafísico? Para onde que ele costuma ir? É muito comum, muitas vezes, a pessoa se vê em determinado local já. Então, ela tem que tentar fazer o diagnóstico desse local. Será que é o mesmo local que ela estava antes de ressomar? Será que é o processo da baratrosfera que a gente comentou antes? Será que é, eventualmente, uma colônia de transição, uma comunex de transição, aonde ela estava? Então, em geral, existem esses locais mais usuais para a pessoa ir. Uma das técnicas que eu já observei os amparadores fazendo comigo, que é como se fosse, e o professor Valdo usa muito isso aqui, é como se fosse uma retrocognição indireta. E a gente está tentando até fazer isso na dinâmica também. Você predispõe a pessoa a lembrar. Como que eles fazem isso extrafisicamente? Às vezes eles te levam no local onde você estava antes de ressomar e não fala nada. E deixa que naturalmente a pessoa vai recuperando, relembrando, vai juntando as pontas para ela ter a lucidez. Então isso é muito mais eficiente e profícuo do que alguém simplesmente chegar e falar: não, você antes de ressomar estava na comunex XYZ. Isso tem um efeito bom, legal, bacana, você sabe, tem informação, é uma hipótese, mas muito diferente do fato de você ter estado naquele local e lembrar daquele local, né? A mesma coisa com outras vidas. Outra coisa que ele pergunta aqui é, em pensenologia, poderia explicitar o holopensene da seriexologia aplicada? Esse é o mater pensene da consecutivos. A gente quer estudar o passado e a seriex de modo prático, de modo teático, de modo assistencial. Então, por isso essa palavra aplicada, quer dizer, o que você vai fazer com isso? Você tem acesso a uma informação do passado, isso tem que gerar algum tipo de ação no presente. A gente comentou mais cedo a condição da PROEX. A PROEX ganha um outro, vamos dizer assim, uma outra importância, um outro nível de informação, apesar de aparentemente ser a mesma coisa que você já sabia, quando a pessoa já começa a conectar com outras vidas, quando ela começa a ter essa informação de outras vidas e do período intermissivo também anterior a essa. Então, esse é o holopensene da serexologia aplicada. Poderia falar também em fatologia acerca dos resultados proexológicos das projeções lúcidas? É exatamente esse. A pessoa, quando começa a entrar na linha de proex pessoal, há uma tendência das projeções se intensificarem, principalmente as projeções assistenciais, podendo chegar a ser projeções retrocognitivas. Tudo vai depender muito, eu vejo, da demanda proexológica, da demanda. Vamos supor, a pessoa muitas vezes vai assumir uma função de liderança perante um grupo maior. Muitas vezes eles nos preparam extrafisicamente. A pessoa tem uma projeção na qual ela se vê exercendo aquela função, ou na qual ela troca informações com o amparador acerca daquela possibilidade que ela até então não tinha aventado, por exemplo. Então, a projeção ela pode, vamos dizer, andar muito peripasso ao processo proexológico pessoal, inclusive o inverso. A pessoa que se desvia muito da proex, às vezes passa por projeção vexaminosa, às vezes passa por uma projeção de quase morte, ou seja, uma experiência de quase morte. Então, eu vejo que uma coisa tem muita relação com a outra. Em fatologia, página 1, terceira linha de baixo para cima. Como funciona a auto-organização proexológica? É isso que eu estava comentando. A pessoa ter um diário projetivo, a pessoa já conhecer as técnicas projetivas, ter um alvo mental projetivo, o que ela quer fazer quando ela sair do corpo. Pode ser simplesmente um processo de confirmação da projeção. Eu lembro que no começo das minhas projeções eu procurava muito aplicar aquilo que eu estudava nos cursos de projeciologia. Então, por exemplo, pegava muito no cordão de prata, tentava olhar, via a espessura, apertava, às vezes via que aquilo dava repercussão no meu psicossoma, passava a parede, voava para cima, para baixo, enfim, fazia esse tipo de experiência para a pessoa ganhar mais lucidez extrafísica com relação a esse tema. Então, essa auto-organização, do mesmo modo que a gente comentou,
inclui o processo intrafísico de se preparar, inclui o que ela vai fazer extrafisicamente. Em parafatologia, gostaria que exemplificasse na segunda linha sobre os assediadores delatando retroerros dos assistidos. Então, extrafisicamente, dependendo da experiência, você vai se deparar com pessoas denegrindo a imagem de outras, eventualmente até do próprio projetor. Isso tem um lado, vamos dizer assim, bélico, anticosmoético, etc. Mas, por outro lado, é uma fonte muito rica de informações acerca do passado, principalmente se eles falarem o motivo pelo qual eles estão fazendo isso. Então, o ideal é a pessoa não ter medo dessa condição, procurar atender, assistir, atualizar essas consciências, que muitas vezes esse é o problema, eles ficaram parados lá num século específico do passado, você já caminhou bastante, já fez o curso intermissivo, já está em outra, e às vezes a memória que ele tem é uma memória passada. Então, às vezes é um momento de colocar um assunto em dia com calma, e aí você vai ter o benefício de ter informação acerca do próprio passado, se o caso for pertinente ao próprio projetor. Professor Pedro, página 1, segunda linha de baixo para cima, poderia relatar a importância da memória cerebral na rememoração projetiva? Eu acho que é total. Sem a memória física, a gente não vai lembrar de nada, nem de projeção, nem muito menos de retrocognição. Então, o investimento na memória cerebral, que é dormir bem, escrever, ler, atender todo o processo da alimentação, por exemplo, balanceada, tudo aquilo que deixa o soma mais assim, homeostático, mais confortável, mais harmônico, beber água, hidratação, isso vai ter repercussão na rememoração. Poderia fazer uma correlação da hiperacuidade com a projeção consciente retrocognitiva? A hiperacuidade tem uma relação muito grande. Se a gente consegue manter uma hiperacuidade no ambiente intrafísico, por exemplo, você entra num local, você repara nos detalhes, você repara em quantas pessoas tem aqui, se tem pessoas com a mesma cor de roupa, se isso chama atenção, quantos homens, mulheres, crianças, etc. Enfim, você tem esse hábito de detalhar a realidade intrafísica, você vai fazer isso também extrafisicamente de modo mais natural. E o reflexo disso é aumentar a sua lucidez. Eu até estava comentando com aqueles que a gente vai viajar esse final de ano, e o ideal é a gente chegar nesse ambiente que a gente vai e como se fosse um extraterrestre, né? Você olhar como se fosse a primeira vez, você olhar como se fosse você visitando uma Comunex diferente, avançada, porque aí você vai ver coisas que muitas vezes poderiam passar batido, né? E outra coisa aqui, poderia comentar a respeito da seriexocracia. A seriexocracia é o modelo de governo, né, que a gente almeja, no qual todas essas informações, essas verpons, essa realidade vai ser considerada, vai ser a partir delas que vai ser feito esse governo. Por exemplo, você considerar que as pessoas não são fruto só dessa vida, que as pessoas têm um passado, e esse passado gera determinados atributos, e você respeitar esses atributos das pessoas. Então você poderia escolher as pessoas de acordo com o perfil de um modo muito mais aprofundado do que eventualmente é feito hoje. Você vai considerar, por exemplo, o ciclo grupocármico da interprisão, né, vitimização, a recomposição, libertação, etc. Enfim, todas essas verpons que nós estudamos na serexologia seriam colocadas em prática do ponto de vista coletivo. Então, isso talvez no estado mundial a gente vai poder pensar dessa forma, né? Em masculinologia e feminologia, última linha, qual a diferença entre o serexista e o serexólogo? Na prática, a gente não vê muita diferença. Alguns professores da Conscienciologia falam que o serexólogo é o, vamos dizer assim, o técnico, o pesquisador da serexologia, e o serexista é quem está vivenciando o processo. Mas na prática eu vejo que é quase sinônimo, porque é muito difícil você destrinchar uma coisa da outra. Então é um processo mais semântico que teria aí. Professor Pedro, na IC consecutivos, terão vários cursos para acessarmos as retrocognições lúcidas e assim assistirmos mais e também com lucidez? O objetivo é exatamente esse. A IC pretende que esses cursos cheguem por todo o país? Sim. Com parceria com outras ICs? Sim. Há esse tipo de projeto para quem mora em Foz do Iguaçu? Sim. Projeto, né? Nós estamos começando
A fundação vai ser dia 14, na semana que vem, e a ideia é poder itinerar e atender. A gente já fez uma primeira itinerância para Porto Alegre, com o curso Retrosenha. Existem outros cursos que a gente está preparando, inclusive cursos de campo, aos moldes do ECP2, que o nosso objetivo é poder fazer essa itinerância e atender em vários locais. Só que peço paciência porque a gente está começando, a equipe é pequena para variar, a gente está, vamos dizer, treinando e se qualificando para poder atender isso com calma. Um diferencial só que eu vejo é que mexer com retrocognição não é tão simples, né? A gente precisa de ter um nível de salvaguarda maior. Então a gente está justamente tendo essas sinapses, fazendo essa primeira levedura da massa para poder ter esse know-how e aí expandir o trabalho cada vez mais. Mas desculpa, eu te cortei aquela hora. Imagina. Ô Pedro, a questão do baile, né, estava sendo comentado, enfim, aí tem que fazer uma escolha por afinidade, alguma época que se identifique. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho até algumas rememorações, algumas hipóteses que eu estou pesquisando, mas tudo referente ao período intermissivo. Eu lembro de algumas coisas que eu fazia, de algumas atividades, isso eu até anotei. As projeções que eu tenho também, normalmente elas retratam alguma tarefa que está acontecendo do ponto de vista extrafísico, mas nada do que se refere a vidas anteriores. O mais perto que eu cheguei disso, assim, algum comentário, por exemplo, a minha dupla ela teve uma projeção muito lúcida e ela falou que eu falava o francês muito fluentemente. Eu estava passando umas orientações, ela comentou um monte de coisa. Eu não consigo falar francês aqui nessa vida. Enfim. Entendi. Essa sua dúvida é muito comum, né? Ela é muito comum, mas eu teria uma dificuldade, por exemplo, para escolher essa... Então, a gente tem até a ver com a pergunta anterior, muitos alunos na Consecutivos chegam com essa demanda. Olha, eu não tenho noção, não tenho ideia. Então, um dos objetivos, assim, pensando nisso, que a gente criou o curso de identificação da retrosenha pessoal. Por quê? Porque a gente, para estudar o passado, tem dois caminhos. Ou a pessoa tem a retrocognição e vai lá no passado direto, ou esse que a gente utilizou, que é ir do presente ao passado. Então, nesse curso, o objetivo é a pessoa olhar a manifestação atual e ver como que o passado está se inserindo, se insurgindo, se insinuando no momento atual. Então, para isso, às vezes falta para as pessoas associação de ideias, às vezes amarração de pontas, às vezes ver com outros olhos aquilo que para ela já é habitual. Então, isso é um aspecto que eu queria te comentar. Às vezes você vai ter que olhar e parar um pouquinho mais para pensar e olhar a sua vida até aqui com outros olhos. E outra coisa também que eu acho que vale a pena para o baile, assim, na dúvida, é ir para a história e começar a fazer assim, a eleição mesmo, a seleção. Não, como que eu me sentiria melhor? Porque esse baile ele vai ser anual. Obviamente que nos primeiros, muita gente não vai acertar a linha, não vai casar a retrocognição direitinho com a personalidade que ela escolheu para o baile. Mas há uma tendência disso ir se intensificando, se qualificando ao longo dos anos. Então, nesse primeiro, eu vejo que a pessoa tem que ir mais sem pressão de querer acertar, sabe? Então, ela escolhe um momento da história, isso ela vai ter que selecionar um determinado período, e ali naquele período ela vê, por exemplo, localizou na história, vamos supor que a pessoa goste da Idade Média, e na Idade Média ela vai ter que escolher um país. Vamos supor, se ela já tem algum vínculo com a França, pode ser pela duplista, pode ser pela família, pode ser por alguma retrocognição, enfim, ela escolhe um país. Então ela já tem, aqui nessa coordenada a época, a Idade Média, aqui a França. Ela vai ter que escolher a manifestação naquela época. Então ela será que era da aristocracia da época, da monarquia da época? Será que ela era do militarismo da época? Será que ela era, sei lá, dos intelectuais? Então isso vai ter que depender muito do temperamento. Então com essas variáveis a pessoa começa a compor um personagem. E aí o objetivo nessas oficinas é exatamente esse que a gente vai dar, a pessoa começar a ver determinadas figuras que representem isso para ela. E aí ela fala, não, esse aqui de repente pode ser. No começo ela pode ter um tipo de estranhamento, aquilo pode ficar um pouco difícil, mas ela intensificando esses estudos, daqui a pouco ela vai estar ajudando a fazer esse download.
porque eu acho que vai ter muita sincronicidade que vai acontecer, os amparadores vão inspirá-la, ela pode ter até projeções sobre isso. Então, nesse momento que ela começar de fato a assumir esse estudo, até o momento em que ela decidir, muita água vai passar por debaixo da ponte, e ela vai poder ter mais assim, segurança na hora que ela for mandar fazer ali o modelito do baile, entende? Então ela vai estar mais segura. Mas eu acho que não tem muito estresse. Mesmo que a pessoa não lembre, ela seleciona um ponto desse e vai. E aí vamos ver o que acontece, a gente vai aprofundando. Ô, Pedro, aproveitando a história do baile, para encerrar o assunto, e a relação com o gênero? Por exemplo, isso é importante mencionar também, né? Assim, o gênero. Porque às vezes a gente recorda uma vida que a gente foi homem. Perfeito. E você é mulher, você é homem, lembra que foi mulher. Vocês não vão vestir de mulher no baile, né? A conduta assim, padrão que se recomenda é a pessoa seguir o mesmo gênero da vida atual. Se ela quiser fazer o processo de mudança de gênero, vai ser ainda mais impactante, mas também mais difícil dela caracterizar aquele personagem. Por exemplo, eu sei que você estuda a Jorge Sand, que tinha mania de se vestir de homem em determinada época. Então, para compor, vamos supor que você resolva ir de Jorge Sand, aí estaria bem, acho que, adequado. Mas lembrou de uma vida que era um outro gênero, num outro contexto, talvez isso hoje não seja o ideal ela querer... Pois é, não vai cair muito bem, né? E a pessoa acha, não, é assim que eu me sinto bem, pior ainda, né? Não vai cair muita franga para soltar demais, tem que ir com calma. Uma das perguntas você já respondeu, que é essa questão da retrosenha, então está caminhando, né, pelo menos a resposta. Eu queria um exemplo que você usa de alvo mental extrafísico. O que você coloca? Até para descondicionar das questões intrafísicas. Depende, vou dar exemplos de acordo com a minha época de vida. Então, como eu falei que no começo eu fazia muita experiência da projeção em si, então eu tive uma época que eu tinha o alvo mental de ir na casa de um amigo meu que também saía do corpo, por exemplo. Então eu consegui isso. Depois teve um amigo meu que foi morar em Alfenas, que eu nunca tinha ido lá. Consegui o alvo mental de ir lá ver como é que era a casa, escrevi uma carta para ele depois, para ele ver se era aquilo, e realmente as coisas bateram. Então, existem esses alvos muito assim, acho que técnicos para a pessoa ter confiança na projetabilidade dela. Existem alvos assistenciais, que é o que eu procuro ter mais hoje. Quando algum caso na TENEPS me toca mais, aquilo eu procuro colocar como alvo, pelo menos me predispor mais para sair do corpo e tentar ajudar aquela pessoa do ponto de vista extrafísico. Existem alguns casos também que eu atendo no hospital, que isso também eu vejo que me sensibiliza mais, e aí eu procuro colocar como alvo mental, pelo menos me predispor, porque dependendo do alvo, você vai criar ali uma evocação. Então, quando você começa a passar por esse processo assistencial, você tem que ir devagar para ver se você não vai estar, atrapalhando ou assediando até aquele alvo. Então, pelo menos eu coloco e deixo claro a minha intenção para os amparadores, se puder ajudar, e eu ser utilizado nesse aspecto. Então, acho que varia bastante. Se eu, por exemplo, teve uma época que eu queria muito sair do corpo e ir extrafisicamente lá onde o Littré trabalhou, né? Isso no início. Mas aí depois a gente ficou sabendo que o local não existe mais, foi bombardeado, eu tirei isso da cabeça. O local, principalmente onde ele escreveu o dicionário, a casa, né? Porque já que eu não ia intrafisicamente, eu falei, não, então eu vou extrafisicamente para ver. Mas aí isso perdeu o sentido em função dessa informação. Ainda dá um pouquinho? Sobre retrosenha e mater pensene, que você coloca essa interação aqui. Perfeito. E pensando então no mater pensene para ajudar a gente a linkar com esse processo aqui de recuperação de consciência. Dependendo da abordagem, podem até ser sinônimos. Só que o que acontece? O mater pensene, ele é o resultado de um processo holobiográfico. Então, cada um de nós tem um mater pensene hoje. A retrosenha foi o que costurou tudo isso para chegar nesse mater pensene atual. Então, é como se fosse o conjunto de mater pensenes, ou é o denominador comum do seu mater pensene atual, que já é uma coisa difícil. Então, uma coisa acaba ajudando a outra no seguinte sentido: quando a gente vai destrinchar a retrosenha e vendo quais são os vetores predominantes, por onde a pessoa passou, qual foi o grupo, qual foi a tendência,
ela vai vendo uma linha de manifestação principal. Aí ela casa isso com a manifestação atual. E a manifestação atual é depois do curso intermissivo, quer dizer, tem toda a qualificação da própria conscienciologia. Ela melhorou essa condição. Então, uma coisa vai bater na outra. A retrosenha vai embasar o Mata Pensene que a pessoa tem hoje e, principalmente, vai ajudar a pessoa a dissecar o próprio Mata Pensene, porque às vezes a pessoa não tem ainda confiança para assumir determinado Mata Pensene. Ela não consegue dizer, ela não consegue sintetizar. Ela, muitas vezes, é muito comum a pessoa se ver de diversas formas, ou ela tem uma polivalência muito grande, então ela ainda não conseguiu destrinchar. Quando ela olha para o passado, quer dizer, olha o retro Mata Pensene, o conjunto de Mata Pensenes que ela foi construindo ao longo das vidas, isso ajuda, paradoxalmente, no Mata Pensene atual. Ok? A dificuldade que eu tenho, às vezes, assim, eu tenho fragmentos de épocas de tomada de decisão, mas são muito antigas. Sim. Então, em alguns momentos eu tenho rememoração, eu tenho clareza de que aquilo foi assim uma pílula para a lucidez, mas eu não tenho a sequência. A continuidade é difícil. Então, a gente até terminou ontem um curso de imersão laboratorial retrocognitiva, que o bacana é que a pessoa conseguiu ter um pouco dessa sequência, não totalmente lembrada, mas se você sabe alguns pontos específicos e você sabe a história da humanidade de modo geral, a história daquele tipo de pensamento, daquela cognição específica, daquele grupo de intelectuais, aonde que aquilo caminhou, você tem condições de preencher, nem que seja teoricamente, essa sequência. E aí depois você, pelo estudo, pela história, pelo processo, muitas vezes, de dedução, você começa a ter como hipótese, será que eu passei, eu acompanhei esse grupo para eu poder estar aqui hoje também convivendo com um grupo que tem a ver com esse Mata Pensene, entende? Então, só que isso eu sei que é mais difícil. Em geral, a gente consegue trabalhar com um elemento, mas eu estou lembrando aqui que a pessoa conseguiu ter essa visão de conjunto. Assim, pergunta para mim mesma é aonde foi que eu perdi em mais de um momento o grupo evolutivo, porque são fatores-chave para não repetir. Perfeito, perfeito. Aí você tem que estudar os seus trafares atuais, que muitas vezes a raiz deles foi exatamente essa. Na hora que houve esse desvio, partindo desse pressuposto que você está dizendo, deve ser ali aquele trafar, que hoje já está mais trabalhado, mas que eventualmente no passado gerou essa repercussão de separação, de perda do grupo. Aí você já começa a fazer a ligação de uma coisa com a outra, que é muitas vezes o que as pessoas têm dificuldade, né? Às vezes olha o passado muito distante, é uma coisa muito assim, fora do contexto atual. Então o ideal é fazer esse casamento. Ok? Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, também dos teletertulianos, e chamar os nossos comerciais, por favor. Muito obrigado. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 43 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Pilar com o 10º Fórum da TENEPS, o Roberto com workshop de clarividência, a Dalva com a programação do CAEC e a Rose com técnica de mais um ano de vida. Boa tarde a todos. Convidamos aos interessados em aprofundar o conhecimento com ideias e também compartilhar energias no evento multidimensional do 10º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsistas, da CCCI, onde estarão reunidos muitos praticantes e pesquisadores da TENEPS. Vai ser no período de 19 a 21 de dezembro, em que será também comemorado o lançamento do livro da primeira década de realização desses eventos. Chama-se TENEPS, Interassistência Consciencial Avançada, organizado pelos professores Antônio Pitaguari e Marina Tomás. A apresentação também da nova IC-TENEPS, que dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento da especialidade tenepsologia.
e a análise quali-quantitativa dos eventos realizados até hoje, que será apresentado pela professora Meracilde Dairotti e o Weber Takaki. Antes desse evento, desse fórum, haverá o pré-fórum com o curso Teoria e Prática da TENEPS, de 15 a 18 de dezembro. E após esse evento, também o pós-fórum, nos dias 26 a 28 de dezembro, com o acoplamentário temático, abordando a TENEPS, com 4 epicons, o Leonardo Firmato, Felipe Mansur, Amin Lascani e Flávio Bononato. Haverá transmissão online, então os interessados em informações e inscrições, procurem a recepção do CAEC, código 45 e o telefone 3525-2652. Muito obrigada e até lá. Boa tarde a todos. Só reforçar o convite para o workshop de clarividência retrocognitiva, onde o professor Pedro estará ainda continuando essa atividade e poderá estar esclarecendo mais dúvidas do que foi trabalhado aqui. Então, nesse workshop, é enfatizado justamente o trabalho com o frontochakra, onde a clarividência é um dos principais recursos técnicos que a gente utiliza para clarear justamente o que vem a ser o flash retrocognitivo, por exemplo. Diferenciar a questão da imagética, né, a imaginação, né, a imagem a partir da imaginação e a imagem a partir da memória. Então, a ativação, o trabalho com o frontochakra é fundamental para a gente fazer essa diferenciação na pesquisa retrocognitiva. Então, ainda temos vagas, quem tiver interesse, então, chegar antes das 15 horas aqui no discernimento. Ok? Então, estão todos convidados. Obrigado e até lá. Boa tarde, teletertulianos e tertulianos. Para você que está se programando vir passar férias aqui em Foz do Iguaçu nesse mês de dezembro, o CAEC convida a todos para participarem dos eventos de final de ano e início de 2015. A programação de dezembro consiste dos seguintes eventos, reforçando mais um pouco o que a Pilar acabou de falar. 6 e 7 teremos Paremiologia, Pensatas em Ação. Dia 14 teremos a prova da Conscienciologia. 15 a 18, curso pré-fórum Tenepsologia. 19 a 21, 10º Fórum da TENEPS. E dia 20 teremos o lançamento do livro TENEPS. 26 a 28, o acoplamentário com o tema TENEPS. 29 a 31, Desperticidade com Epicons, Moacir Gonçalves e Everton Santos. Em janeiro, 2 a 4, teremos reciclagem das posturas monárquicas. E, em seguida, no período de 9 a 11, técnicas de mais um ano de vida. Mais informações podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone, área de código de área 45 3525 2652. Boa tarde, bom final de semana a todos. Boa tarde a todos. Aproveitando aí o gancho da Dalva, nós estamos aqui para divulgar o Laboratório Grupal da Técnica do Mais um Ano de Vida. Esse evento vai acontecer aqui no CAEC, terá início no dia 9 de dezembro. É um curso de um ano, dividido em 4 módulos, no qual a pessoa vai pôr em prática a técnica do ano mais de vida. Ela vai elaborar a sua programação do ano, vai ter um acompanhamento de tutores e professores, e chegando ao final do ano, vamos ver se ela consegue aí nas suas metas ser a completista dessa técnica. As informações poderão ser encontradas aí na recepção do CAEC. O telefone é o 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Efeito Antissomático do Wi-Fi, especialidade Profilaxiologia, e a verbetógrafa Rosa Nader. Obrigado e boa tarde a todos.